A gente está no Daf Ain Gimel Amud Aleph na Mishnah, na segunda linha. Vamos lá, fala para a gente a Mishnah. Yain Nesech Asur Veosed Bechol Sheu. Yain Nesech, um vinho que ele é de Yain Nesech, ele é proibido, obviamente, ele proíbe em qualquer quantidade. Se misturou vinho de Yain Nesech com outro vinho permitido, ele proíbe de qualquer jeito. Yain Beyain, então se tinha vinho de Yain Nesech que misturou com vinho kasher, tudo está proibido, não importa quanto vinho de Yain caiu, mesmo que seja uma gota, proíbe tudo. O maim bemaim, ou água que fizeram nisuch hamaim, por exemplo, pegaram uma idolatria e jogaram perante ela a água como parte do serviço, essa água, igual tem vinho que vira Yain, a água também vira maim neser. Ela também fica proibida, e se a água proibida misturar com água permitida, tudo fica proibido, não importa a quantidade de água proibida que caiu lá, proíbe tudo. Yain bemaim, o maim beyain, agora se era vinho de Yain que se misturou com água permitida, ou água que era proibida se misturou com vinho permitido, benotentam, depende se dá gosto ou não. Zé, claro, a própria Mishnah já traz com a regra de forma geral, min beminon bemacho, quando eu tenho uma mistura de duas coisas que têm a mesma espécie, vinho com vinho, água com água, ele proíbe mesmo em quantidade mínima, mas quando são duas coisas que não têm o mesmo gosto, não são exatamente a mesma coisa, o mesmo nome, o mesmo gosto, como água e vinho, só proíbe se der gosto, mas não proíbe com uma quantidade mínima. Essa é a regra de forma geral, certo? Isso aqui é válido para muitas alahotas de kashrut. Quando Ravdimi veio de Eretz para Bavel, ele falou o nome de Abraham o seguinte: Amearei Yain Nesech michavit lebor. Alguém que está jogando vinho de Yain Nesech, de um chavit, de um barril, pro buraco onde deixavam vinho lá fermentando, e o vinho lá fermentando está cheio de vinho permitindo, vinho kasher, e a pessoa está virando o vinho do barril de Yain Nesech para o buraco, afilo koleam kolor rishon batel. Não importa quanto vinho de Yain Nesech você jogar lá, mesmo que você ficar jogando um monte, um barril depois do outro, não importa quanto você jogar, a cola e um colô o dia inteiro está permitido. Por quê? Cada pouquinho de vinho proibido que cai no poço, ele se anula perante o vinho permitido. E aí ele vai se anulando, se anulando, se anulando, ele fica, consequentemente, tudo está permitido, certo? A nossa Mishnah falou que quando mistura vinho com vinho, proíbe, certo? Quando mistura vinho de Yain com vinho kasher, vira proibido. Então logo a Gemara vai perguntar isso. Mas Rabbi Yochanan falou que se eu jogo vinho proibido no vinho permitido, ou seja, o vinho permitido está parado no lugar, ele é a base, e o vinho proibido é jogado em cima dele, nesse caso, está permitido. Pergunta nada, a gente encontra a nossa Mishnah que diz o seguinte: a nossa Mishnah disse que vinho de Yain proíbe mesmo quantidade mínima, não importa quanto caiu de vinho de Yain num outro vinho, está proibido, ele proíbe uma quantidade mínima, uma gotinha que caiu já proíbe. Vem a Brocha e fala que eu posso jogar vinho de Yain no poço, e o poço não fica, o poço cheio de vinho permitido não fica proibido, por quê? Mailav de canafilissura goetera. A priori, a nossa Mishnah aqui falou que se misturou vinho de Yain com vinho kasher, fica proibido, não importa a quantidade. A priori, é mesmo nesse caso, em que o Yain com vinho proibido caiu no vinho permitido. De canafilissura. A nossa Mishnah que falou que o vinho de Yain proíbe o vinho kasher, é quando o vinho kasher cai no vinho de Yain, ou seja, o vinho base, o vinho que está parado no lugar, ele está recebendo o outro, ele tem mais força. Então, se o vinho base é kasher e está caindo o vinho de Yain nele, o kasher anula o que caiu nele, ele fica permitido. Agora, se o vinho base é um vinho de Yain, mesmo que seja uma quantidade mínima, e está caindo nele vinho kasher, então mesmo que eu tenha ali, sei lá, tem uns 100 ml de vinho de Yain e está caindo um barril inteiro de vinho kasher em cima dele, vai ficar tudo proibido. O vinho base, ele dá o din para o que acontece, para o que cai dentro dele. Assim explica a Gemara, para não ter contradição entre o que Rabbi Yochanan falou, que eu posso virar um barril de vinho de Yain num poço de vinho kasher, e mesmo assim está tudo permitido, porque o Yain vai se anulando, com o que a Mishnah disse, que quando misturou Yain com Yain kasher, ele proíbe qualquer coisa, a diferença é quem caiu em quem. Quando o vinho kasher cai no vinho proibido, fica proibido, quando o vinho proibido cai no vinho kasher, fica permitido. Tashma, vamos ver o que está escrito na continuação da Mishnah. Yain bemaim benotentam. A nossa Mishnah falou que se misturou um vinho
proibido com água permitida, ou o contrário também logo na continuação, depende se dá gosto ou se não dá gosto. Mailav de canafil hamra de isura, lemaia deiteira. A priori, quando a Mishnah disse que se caiu um vinho proibido num vinho na água permitida, isso daqui proíbe quando dá gosto, mesmo que o proibido caindo. Então fica aqui uma dor da Brochanan falou que a base sempre dá o tom, a base sempre define se é permitido ou proibido, mas a priori a nossa Mishnah falou quando caiu yain bemain, caiu vinho na água, a priori é mesmo um vinho proibido, na água permitida, só proíbe se dá gosto. Responde a Malo, de canafil hamra deiteira, lemaia de isura, fala, mas não, está certo que caiu um vinho permitido na água proibida. Se caiu vinho permitido na água proibida e tinha água suficiente para dar gosto, aí está proibido. Mas se for o contrário, se cair vinho proibido na água permitida, ele nunca vai proibir. Porque de acordo com o Rabbi Yochanan, quando o proibido cai em cima do permitido, ele se anula. Então ele não tem a proibição. Ou seja, o que a nossa Mishnah falou, que quando eu misturo duas espécies diferentes, proíbe quando dá gosto, e quando eu misturo duas coisas da mesma espécie, é proibido com qualquer quantidade, isso é quando a proibição é a base, mas quando a proibição está caindo no permitido, ele sempre se anula. Pergunta Gmará, o Midereisha Bemaia Deisura, a forma então você me explicou como, quando está escrito Yain Bemaim, significa que está caindo um vinho permitido na água proibida. Por isso, quando dá gosto, já que a base é a água, se a água dá gosto no vinho, certo? Ela deixa o vinho aguado, ela proíbe. Então, o vinho é permitido e a água é proibida. Se assim está tratando, Midereisha Bemaia Deisura, Seifa Nami Bemaia Deisura. Se na Reisha, no primeiro caso, está tratando sobre uma água proibida, assim também no segundo caso, a água é proibida e o vinho é permitido. E o que está escrito na Seifa Vekatana e Seifa? Na Seifa está escrito, Maim Beyaim Benotentam. Se caiu água no vinho, caso a água que caiu no vinho dê gosto, ele fica proibido. Certo? Então, a priori está se tratando de uma água proibida, que está caindo num vinho permitido, e mesmo que o vinho permitido é a base, se ele vai mudar o gosto por causa da água proibida que caiu nele, ele fica proibido. Então, a gente vê que mesmo quando o proibido cai no permitido, se ele mudar o gosto, ele proíbe. A gente não vai atrás da base, a gente vai atrás do gosto. Amar lecharavdimi, kolematintin beteira legoisura. Faravdimi não. Dá para explicar a Mishnah inteira, como falou Rabbi Yochanan, sempre está caindo o permitido no proibido. Vereisha de canafil hamra deiteira lemaia deisura, seifa de canafil maia deiteira lehamra deisura. Sempre cai o permitido no proibido. Quando a Mishnah diz que se caiu vinho na água ou água no vinho, caso ele dê gosto, ele proíbe, está sempre se tratando que o permitido caiu no proibido. Pode ser que o vinho permitido caindo na água proibida ou a água permitida caindo no vinho proibido. Vai ser sempre nesse sentido. A proibição é a base, o que está caindo é permitido, e aí, já que são duas espécies diferentes, água e vinho, depende se deu gosto ou se não deu gosto. Então, se tinha uma gotinha de água proibida e caiu um barril de vinho, essa gotinha não é sentida, não deu gosto, está tudo permitido. Mas se tinha bastante água a ponto de deixar o vinho aguado, vai ser proibido. Isso porque são duas espécies diferentes. Se forem duas espécies iguais, vinho com vinho, água com água, aí, já que o proibido é a base, ele proíbe qualquer quantidade que tenha. Então, Rabbi Yochanan consegue explicar a Braita sem problema. Que até Rav Yitzchak bar Yossi vai Rabbi Yochanan. Quando Rav Yitzchak bar Yossi veio de Eretz Yisrael, ele falou o seguinte em nome de Rabbi Yochanan: Amearei yain nesech mitzarzur katan labor, afilo kolem kolor rishon batel. Ele falou diferente do que foi falado antes. Antes a gente falou que alguém que está virando um barril de yain nesech no buraco, no poço de vinho, isso daqui é permitido, ele vai se anulando aos poucos. Mas Rav Yitzchak bar Yossi falou em nome de Rabbi Yochanan que não, se eu jogo um barril inteiro de yain nesech, já que é um barril inteiro caindo, já que ele cai com a queda dele, o que jorra do barril, a quantidade grande, certo? Não só que vai cair o barril inteiro, mas o que é jorrado a cada segundo é uma quantidade grande, rahav, é largo de vinho,
Então, de acordo com a Rav Yosef, ele não se anula. Então, se eu joguei um barril de vinho, que ele cai em grande quantidade ao mesmo tempo no poço de vinho, e no poço de vinho tinha menos vinho do que no barril, eu considero como se o barril inteiro tivesse caído junto e é proibido. Mas quando é um tzirtzur katan, mas quando é uma garrafinha ou um buraquinho pequeno, certo? Pode ser um barril inteiro, mas ele vai caindo por um buraquinho pequeno, aí já que a quantidade é pequena, aí realmente ele se anula, certo? A discussão é quando eu digo que o vinho que está embaixo, ele anula o que está caindo dentro dele, será que é quando cai mesmo uma quantidade muito grande ao mesmo tempo ou não? De acordo com a opinião, mesmo quantidade de um barril caindo ao mesmo tempo está anulado. De acordo com a segunda opinião aqui, de Rav Yosef, não. Só quando está caindo um fiozinho pequenininho, ele vai se anulando aos poucos, mas caiu uma quantidade de uma vez só, ele não é anulado. Aí eu vou ter que calcular qual tem mais, se tinha mais permitido ou mais proibido para definir. E essa opinião fala que justamente quando caiu um tzartzur katan, um fiozinho pequeno que foi caindo devagarzinho, vinho, que não é muita coisa ao mesmo tempo. Aval chavid nafish amudei-lo. Mas quando é um chavid, quando eu estou virando um barril, que quando eu viro o barril cai muita água ao mesmo tempo, aí essa opinião diz que não. Diz que o vinho de Aineser não é anulado perante o vinho que está no barril, e aí eu vou ter que anular a quantidade, quanto tem lá. Quando Ravin veio, quando Ravin veio de Eretz Israel, ele falou o seguinte nome de Rav Yochanan: Yain Neser Shenafal Labor, um vinho de Yain Neser, que ele caiu num poço de vinho kasher, Vnafal Sham Kiton Shel Maim, e caiu também água. Agora o que acontece? A água, ela é mais do que o vinho de Yain Neser, certo? A água tem mais água do que o vinho de Aineser, ou seja, ela consegue anular o Aineser, mas ela não tem mais água, não tem um volume maior de água do que o vinho de Aineser misturado com o vinho permitido. Ou seja, se o vinho de Aineser, que se misturou com o vinho que está permitido embaixo, proibiu o que está lá, ela não consegue anular os dois somados, mas ela consegue anular o vinho de Aineser por si só, certo? Esse vai ser o tema no próximo mundo que a gente vai ver. Eu falo o seguinte: Yain Neser Shenafal Labor, caiu o vinho de Yain Neser no buraco, no poço. Venafal Sham Kiton Shel Maim, e caiu também água. Então a gente tem três coisas misturadas: o vinho permitido, o vinho proibido e a água. A água é maior do que o vinho proibido, mas não é maior do que a soma dos dois vinhos. Fala, Brochanan Roim Meter Keilu Eino Veachar Amaim Rabim Alav Mevatilimoto. Rabi fala o seguinte: mesmo que o vinho proibido proíbe o vinho permitido, certo? Mesmo que em determinadas situações o vinho proibido proíbe o vinho permitido, digamos que quer uma quantidade muito grande ao mesmo tempo, então tinha lá no poço 5 litros de vinho kasher. Caiu lá 10 litros de vinho de Aineser, certo? Uma quantidade grande, mais do que tinha embaixo. E, nesse momento, antes ou depois, a gente vai ver, depende da situação, certo? É uma certa discussão aqui, caiu lá 12 litros de água permitida. Fala Rabi Yochanan, mesmo que o vinho proibido proibiu o vinho kasher que estava lá, eu não vou olhar como se eu tivesse 15 litros de vinho proibido. Eu tenho 10 litros de vinho proibido e 5 de vinho permitido misturados. Então, Roim Eter Keilo Eino, eu vou considerar que o vinho permitido não está lá, e aí eu vou ter que pesar 12 litros de água com 10 litros de vinho, já que a água é maioria, ele anula a proibição, certo? Mesmo que o vinho proibido proíbe o vinho permitido devido à mistura, eu não somo os dois para comparar eles com a água permitida. Eu considero como se o permitido não tivesse lá e eu vou calcular o vinho proibido na prática com o vinho permitido, com a água. Mesmo que toda a mistura do vinho está proibida, ela fica proibida porque eu não consigo separar entre os dois a priori, entre o que é vinho kasher e o que é vinho Aineser. É uma coisa só, eles estão misturados, mas na hora que eu for analisar, se eu tiver que calcular, comparar isso com o volume de água, eu ignoro a quantidade do permitido. Assim foi o Rabi Yochanan. Que até Rav Shmuel bar Yehuda, mas Rabi Yochanan, quando Rav Shmuel bar Yehuda veio de Eretz para ver e falando de Rabi Yochanan, lo shanu ela shnafal kitam shemaim tchila, avalon nafal sham kitam shemaim tchila, matzaminet mino Niod. Fala Rav Shmuel bar Yehuda, em nome de Rabi Yochanan, isso que eu ignoro, eu anulo o vinho permitido e calculo somente a água com relação ao vinho proibido, é só quando a água caiu antes do vinho proibido.
Mas se o vinho proibido caiu primeiro e depois caiu a água, já que o vinho proibido caiu primeiro, ele se misturou com o vinho, virou tudo um vinho só, isso daqui ficou tudo proibido, virou uma coisa só. Virou um vinho só. Então, a água que caiu vai ter que ter mais do que todo o vinho que se encontra lá. Mas quando eu tinha vinho permitido, caiu lá água e depois caiu o vinho proibido, aí realmente a água pode anular o vinho proibido sem considerar o vinho que estava permitido lá, porque ainda não aconteceu a mistura. Mas se a mistura dos vinhos aconteceu antes da água cair, a água só vai anular o resto se ela tiver maioria do que toda a mistura. Assim falou Rav Shmuel bar Yehuda em nome de Rabi Yochanan. E que tem quem diga que isso daqui, isso que Rav Shmuel bar Yehuda falou em nome de Rabi Yochanan, que a água ela só anula, desculpa, isso que ele falou em nome de Rabi Yochanan, que eu comparo a água com o vinho proibido e não com a soma dos vinhos, certo? Que eu comparo a água com vinho proibido e não com a soma dos vinhos, só quando a água caiu antes e não quando a água caiu depois. Tem quem diga que ele falou isso não sobre esse caso que a gente viu agora de Rabi Yochanan, que eu tinha três coisas, vinho proibido, água e vinho permitido. Tem quem diga que ele falou isso com relação à Mishnah, que o quê? O que está escrito na Mishnah? Amatnitin yain beyain kolshel. Na Mishnah está escrito que se misturou vinho kasher com vinho proibido, tudo fica proibido, independente da quantidade de vinho proibido, certo? Se caiu uma gota de aineser e se misturou com vinho kasher, proíbe tudo. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabi Yochanan, Roshan deila she'olo nafal sham kiton shel mayim, aval nafal sham kiton shel mayim, roim et ההיתר כאילו אינו, והשאר מים רבים עליו ומבטלים אותו. Aqui falou Rav Shmuel bar Yehuda que se tiver misturado também água, a água anula o vinho não kasher, certo? Ou seja, a Mishnah falou que se eu misturei vinho kasher com vinho de aineser, ele fica tudo proibido, porque são duas coisas que têm o mesmo gosto. Vem Rav Shmuel bar Yehuda falar que se cair água também, a água anula o proibido. Se cair mais água do que a quantidade de vinho proibido, a água anula o Yaineser e libera tudo. Agora, a Gemara falou que ele falou isso ou sobre as palavras de Rabi Yochanan ou sobre a nossa Mishnah. O Maika ben ledemat neila amatnitin ben ledemat neila aderavin. Pergunta a Gemara, qual a diferença se Rav Shmuel bar Yehuda falou isso sobre o que Ravin falou em nome de Rabi Yochanan ou sobre a nossa Mishnah? Qual a diferença? Responde a Gemara, mandematem lá matintin lá baitchilá, o mandematem lá Ravin baitchilá. A diferença é a seguinte, a diferença é se a água precisa cair antes ou não. Se a gente estava se tratando da nossa Mishnah, a Mishnah falou que misturou vinho com vinho. Vinho kasher com vinho de aineser. O vinho kasher, certo? Ele se misturou com algumas gotas de vinho de aineser, a nossa Mishnah falou que isso aqui proíbe tudo. Vem Rav Shmuel para falar que mesmo assim, se cair água, mesmo que a água caia depois, ela anula o vinho não kasher e permite, ou seja, eu separo entre o vinho kasher e o vinho proibido, a água que é outra espécie, consegue anular o vinho proibido e liberar a minha permissão, mas a água não precisa cair antes. Mas se Rav Shmuel falou o que ele falou sobre as palavras de Rabi Yochanan, que Rabi Yochanan falou que caiu Yaineser no poço de vinho kasher, e proibiu tudo, aqui, Rabi Yochanan falou que se cair água está permitido, vem Rav Shmuel para falar que a água tem que cair primeiro. Ou seja, a nossa Mishnah falou, misturei vinho com vinho, vem Rav Shmuel e fala, olha, mesmo quando eu misturei vinho com vinho, se eu misturar também água, está liberado. Ou seja, essa água que vai ser misturada pode ser misturada depois. Mas se Rav Shmuel veio falar sobre o que Rabi Yochanan falou, Rabi Yochanan já falou do vinho e da água. Ele já falou que misturou vinho proibido com vinho permitido e caiu água, está permitido. Então o que Rav Shmuel vem acrescentar? Ele vem acrescentar que a água tem que cair primeiro, certo? Talvez ficou um pouco confuso, vamos acertar de novo. Para mim ficou um pouco confuso, vamos acertar o que foi dito aqui. A gente tem a Mishnah e tem Rabi Yochanan. A Mishnah fala sobre uma mistura de vinho kasher com vinho passul, vinho proibido de aineser, e Rabi Yochanan falou uma mistura de vinho de aineser, vinho kasher e água, certo? A nossa Mishnah tem só duas coisas, vinho kasher e vinho de aineser, e Rabi Yochanan tem vinho kasher, vinho de aineser e água. E Rav Shmuel falou alguma coisa, e Rav Shmuel falou que tem que cair água, certo? Assim ele falou no nome de Rabi Yochanan que quando cai água, a água anula o vinho proibido. Então fala para o seguinte, se ele está falando da nossa Mishnah, então a nossa Mishnah falou, misturou vinho com vinho, ele vem acrescentar que se caiu água,
essa água anula o vinho proibido. Então, não importa se essa água caiu antes ou depois, ela anula o vinho proibido. Então, se ele estava falando da nossa Mishnah, não importa quando caiu água, ela anula o vinho proibido e libera tudo, eu ignoro o vinho permitido, ele não entra no meu cálculo e está liberado. Mas se ele falou sobre Rabi Yochanan já falou que tem na mistura vinho de Aineser, vinho kasher e água. Então, o que Rav Shmuel vem acrescentar? Que se cair água, a água anula o vinho de Aineser e libera a minha mistura? Rabi Yochanan já falou isso. Então, com certeza, quando Rav Shmuel veio inovar alguma coisa, ele veio inovar que a água tem que cair antes do vinho proibido. Então, já que Rabi Yochanan já tinha os 3 ingredientes na mistura, vinho de Aineser, vinho kasher e água, Rav Shmuel tem que obrigatoriamente, para Lechadesh, para inovar alguma coisa, falar que a água não pode ser o último. A água tem que ter caído antes do vinho de Aineser, ou seja, tem que ter o vinho kasher, caiu a água, e aí caiu o Yaineser, a água anula o Yaineser, e não proíbe tudo. Mas se a água cair depois, não tem conserto. E já na Mishnah, que só tinham 2 ingredientes, tinha vinho com vinho, pode ser que lá, quando o Rav Shmuel falou que a água libera, a água anula o vinho de Yaineser, pode ser que lá mesmo está tratando que a água caiu depois. Então essa vai ser a diferença, se ele falou sobre a Mishnah ou se ele falou sobre o que Rabi Yochanan falou. Itmar, foi dito o seguinte, Yaineser shenafal lebor, caiu um vinho de Aineser num poço, venafal sham kiton shel maim, caiu também água. Antes ou depois, a gente vai na continuação. Marquisca fala é o seguinte, igdilo beisur asur, igdilo beeter mutar. Fala que é o seguinte, olha, se a água caiu depois, ou seja, o vinho proibido se misturou com o vinho permitido e proibiu toda a mistura, e aí caiu água, a água não anula, a água não tem força de anular o vinho proibido. Mas, se a água caiu enquanto só tinha o vinho permitido, ela igdilobeter, a água aumentou o volume do vinho permitido, e depois caiu o vinho proibido, aí está permitido. Aí a água tem força de anular o vinho proibido, certo? Então a água tem que cair primeiro. Rabi Yochanan amar, filho igdilo beisur mutar. E Rabi Yochanan fala que não, que mesmo que a água, quando ela aumenta a proibição, ela aumenta a proibição depois que já se misturou, ou seja, já misturou o vinho, desculpa, já misturou o vinho proibido com o vinho permitido, aí a água ainda tem a força de permitir. Só confirmando, eu acho que é isso. Vai bater ele aí nessa. Estou vendo aqui no Rashi um pouquinho, que Rashi é um pouco diferente. Desculpa. Voltando aqui. Risca falou o seguinte: no poço tinha Yaineser, e aí misturou água e depois o vinho permitido, certo? A pergunta é quando vem o vinho permitido. Fala, Risca. Igdilo beisur asur, igdilo beeter mutar. Risca falou o seguinte: se o vinho de Yaineser primeiro com o vinho permitido, então a água não tem força de anular. Mas, se primeiro misturou a água com o vinho proibido, anulou ele, e aí caiu o vinho permitido, tá, já que já foi anulado, está liberado. Mas se o vinho proibido ainda não tinha sido anulado, a água não consegue anular ele depois. Rabi Yochanan amar, filho igdilo beisur mutar. E Rabi Yochanan fala que não, que mesmo que já misturou o vinho de Aineser com o vinho kasher, e veio depois a água, assim tem força de anular o vinho proibido, certo? Ela consegue anular mesmo depois. A Rabina falou para dizer o seguinte: lembra Risca fala a Rabina para dizer o seguinte: olha, talvez a discussão entre Risca e Rabi Yochanan é a mesma discussão que a gente encontra entre Rabi Elazar e Rabanan. Qual a discussão entre eles? Está ensinando a Mishnah o seguinte: Seor shel chulin veshel trumah shenaflu letochissa. Caiu fermento de chulin e fermento de trumah em uma massa. Nenhum dos dois consegue fermentar a massa por si só, certo? Nenhum dos dois é uma quantidade suficiente para fermentar a massa por si só. Mas os dois juntos sim conseguiram lechametz, os dois juntos sim conseguiram
fermentar a massa. Rabi Eliezer Omer, Onanibá. Rabi Eliezer fala, olha, eu vou de acordo com o último. O último a cair é o que me define. Se caiu o primeiro de Hulin e não tinha força para fermentar, e depois caiu o de Trumá, e o de Trumá agora, juntando com o de Hulin, ele consegue fermentar, ele permitiu com que a fermentação acontecesse. Então a massa é de Trumá. Agora, se era uma massa normal, de Hulin, e caiu o fermento de Trumá que não tem força para fermentar a massa, e depois caiu o fermento de Hulin, já que o fermento de Hulin é o que causou no fim a fermentação, mas não que ele precisa se juntar com o de Trumá, mas ele foi o último a causar a fermentação, está permitida, contrário com o seu Hulin. וחכמים אומרים, בין שנפל איסור בתחילה בין בסוף, אינו אסור עד שיהיה בו כדי להחמיץ. E Rabanan falam que não importa se o fermento de Trumá caiu antes, ele não consegue fermentar, está liberado. Não, essa massa não fica de Trumá. Então, a priori, Rabina tentou entender, assim, Rabina pergunta para Rabizeira, talvez a discussão entre Hiski e Rabi Yohanan, que eu tenho uma mistura permitido, água e vinho, talvez é a mesma coisa. Eu tenho vinho permitido, que eu misturo nele duas coisas, o vinho, a água que é permitida e o vinho proibido, e aqui discutiram quando os dois se juntam para proibir e quando não. A priori vai ser a mesma discussão entre a Blazer e a banana, que eu tenho a massa que é permitida, caiu nela fermento permitido e fermento proibido, de acordo com a Blazer, eu vou de acordo com o último a cair, e de acordo com a banana, nunca proíbe. Então, talvez a discussão de Rabi Yohanan e Rabi Elazar e Hiski é a mesma. Eu tenho no poço, por exemplo, eu tenho no poço vinho permitido. De acordo com o Rabi Yohanan, tanto faz se cair água ou um vinho proibido antes, sempre vai anular. E de acordo com o Hiski, não. Se cair o vinho proibido primeiro, ele proíbe. Se cair água primeiro, a água proíbe. Se a água permite. Então, eu vou de acordo com o primeiro a cair. Não é exatamente o último a cair, seria o primeiro a cair. Mas aqui vai ser parecido, certo? As discussões vão ser muito parecidas. Eu falo, mas aqui não, vetíspera, será que dá para falar a mesma coisa? Abai fala o seguinte, fala, olha, isso que Chachamim falaram, que quando caíram os dois, tanto faz. Não, desculpa. Abai está falando sobre Rabi Elazar, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, desculpa um minutinho. Rabi Elazar, certo? Isso que Rabi Elazar falou, que quando caiu o Hulin, o fermento de Hulin depois do fermento de Trumá, certo? Isso que ele falou que está permitido é só se eu tirei o fermento de Trumá, mas se eu deixei o fermento de Trumá, ele também ajudou a fermentar a massa, ou que o fermento de Hulin caiu depois, está proibido. Porque o fermento proibido ajudou. Então, se for assim, risca de Amarqueman. Se for assim, o risco não combina nem com o Rabi Elazar, nem com o Rabanan. Por quê? De acordo com o Rabanan, tanto faz se a proibição caiu antes ou depois, está liberado. Risca com certeza não concorda com isso. De acordo com o Risca, se misturou primeiro o vinho proibido com o vinho permitido e depois a água, isso daqui não pode. Então o Risca não concorda com o Rabanan. De outro lado, ele também não concorda com o Rabi Elazar. Por quê? Porque Rabi Elazar falou que se a proibição está lá misturada e eu não tirei ela, ela proíbe de qualquer jeito. E Risca não concorda com isso. De acordo com Risca, se eu tinha vinho permitido e caiu água e depois caiu o vinho proibido, Risca concorda que pode. Então, o risco não vai ser nem como Rabi Elazar, nem como Rabanan. Ela, então, não. Obrigatoriamente, a gente tem que explicar a machloket entre Hiski e Rabi Yohanan, diferente da machloket entre Rabi Elazar e Chachamim. Certo? De forma geral, a discussão entre Rabi Elazar e Chachamim é baseada no conceito que diz Ze veze gorem. Quando eu tenho duas coisas que causam a fermentação, no caso aqui da massa, de acordo com o Rabanan, quando eu tenho Ze veze gorem, uma que é Hulin, uma que é Trumá, isso não proíbe. Já que a Trumá por si só não consegue fermentar, ela não transforma a massa em fermento. De acordo com o Rabi Elazar, quando eu tenho Ze veze gorem, duas coisas que juntas causam a fermentação, cada uma por si só não conseguiria, mas as duas juntas conseguem causar a fermentação, isso daqui sim proíbe. Então essa é uma discussão entre Rabi Elazar e Chachamim, e a discussão entre Hiski e Rabi Yohanan é diferente. A discussão entre Hiski e Rabi Yohanan, ela depende do seguinte, depende
da Svará, da lógica de Eroim, ou seja, será que eu continuo vendo o vinho proibido como presente, o vinho permitido, desculpa, como presente ou não? Lequisca leitle Eroim, Rebiochanan itlei. Risca, ele fala, não tem essa de que eu não vou ver o vinho permitido como parte do volume, e aí eu vou pesar só a água com o vinho proibido. Para ele não, na hora que misturou o vinho permitido com o vinho proibido, virou uma coisa só. Então eles são todos proibidos. Eu vou pesar eles com o peso da água. E Rabi Yochanan sim fala, Rabi Yochanan sim fala que a gente analisa como se o vinho permitido não tivesse lá, e eu vou pesar só o volume do vinho proibido com a água para ter anulação. E se tem anulação, mesmo que a água não é maior do que a soma dos dois volumes, o permitido com o proibido, eu sempre anulo só a água com o vinho proibido. Essa discussão entre eles, o quanto se eu considero o volume do vinho permitido como parte da proibição, para estar na comparação com a água, ou não. Rabi Yochanan fala que a gente anula o vinho permitido, a gente ignora ele, e Hizkia fala que não. Pergunta Gemara, Rabi Yochanan roim, será que Rabi Yochanan realmente falou isso, que a gente ignora o permitido? Certa vez, Rabi Asi perguntou ao Rabi Yochanan, dois copos, um copo de hulin e um copo de trumá, o misgan, e jogaram nele água, ou seja, aqui eu tenho a mesma situação, eu tenho vinho de hulin, eu tenho vinho de trumá, e jogaram água nos dois, certo? Os vinhos eram muito, muito fortes, então precisava jogar água para deixar eles um pouco mais aguados, para deixar eles um pouco mais bebíveis, digamos assim. Antes de jogar água não dava para beber, era muito forte. Então eu tenho um copo de vinho de hulin, um copo de vinho de trumá. Eu joguei água e depois misturei os dois, mal. O que eu faço? Como eu decido se esse vinho final, essa mistura é hulin ou trumá? Ou seja, eu tenho vinho de hulin, vinho de trumá e água. A água foi colocada nos dois vinhos antes de misturar e depois eu misturei os dois. Será que na hora que eu for calcular, eu calculo a água permitida em comparação ao vinho de trumá e o vinho de hulin juntos, ou eu comparo a água permitida com somente o vinho de trumá, certo? Como eu faço o cálculo? Velopachat, Rabi Yochanan não respondeu. Certo? Rabi Yochanan não falou o que sim, o que não. Então, aparentemente, para Rabi Yochanan, ele tem dúvida se eu ignoro a parte permitida ou se ela sim entra na conta. Ele não sabe dizer. Responde a Gemara, Meikara Lopasha. Ele fala, olha, realmente, no começo o Rabi Yochanan tinha dúvida, por isso quando o Rabi se perguntou, ele não sabia responder. Lebassou a Pasha lei. E depois não. Depois ele concluiu que eu sempre ignoro o vinho permitido e eu calculo somente a água com o vinho proibido. Esse vai ter que ser o meu cálculo para saber se tem bitul ou se não tem bitul. E assim a gente encontra também de maneira direta. Amarabiasa, Rabi Yochanan, Ve'amilá Amarabiasa, Rabi Yochanan. Falou Rabiami ou Rabiasi, um dos dois são o nome de Rabi Yochanan, sim. Amarabiami, Amarabi Yochanan, Ve'amilá Amarabiasi, Rabi Yochanan, não sabem quem falou, tem duas versões. Eu tenho dois copos, um copo de hulin e um copo de vinho de trumá, o masgan, eu joguei água nos dois para deixar mais fraco, eu misturei os dois, e agora eu quero saber se esse vinho, esse produto final, ele é de hulin ou de trumá. Falou Rabi Yochanan claramente, eu ignoro a quantidade de vinho de hulin que tinha aqui, eu calculo somente o vinho proibido com a água, já que tem muita água, nesse caso tem muita água, a água que é permitida, ela anula a água de trumá, e a minha mistura final vira uma mistura de hulin e não uma mistura de trumá. Então, o Rabi Yochanan, primeiro ele teve dúvida com relação a isso, depois ele voltou atrás e falou que eu sempre ignoro o vinho. Essa é a discussão entre Hizkia e Rabi Yochanan. Shkoyach.